Olá, meu caríssimo espectador, minha caríssima espectadora. Aqui quem fala é o pesquisador científico Wallace Gabriel Bregiaro, né, internacionalmente reconhecido como o primeiro superdotado nível book do mundo. Quem criou as altas habilidades superdotação, metafísica espiritual? Quem criou as altas habilidades superdotação sexual? Quem criou as altas habilidades de superdotação nível book foi também o primeiro superdotado do mundo a ser avaliado e formalmente diagnosticado, laudado como superdotado, o primeiro superdotado nível book do mundo, por laudo neuropsicológico, emitido por profissional da área de psicologia, neuropsicologia, credenciado pelo Conselho Federal e Regional de Psicologia. Exatamente o pesquisador científico que por hora vos fala. Exatamente a vítima de marginalização, patologização de altas habilidades de superdotação, vítima de muitas injúrias, difamações, calúnias, denunciações caluniosas, ameaças de morte, esbulho possessório, escravidão, tortura psicológica, né? Dentre outros crimes mais, envolvendo agressões físicas, etc., por membros da seita das Testemunhas de Jeová, Adventismo, Espiritismo, Catolicismo, Mormonismo, várias coordenações de cursos, né, que são cargos, né, envolvendo coordenações de curso da USP, FISCAR, FATEC, Uninter, Cruzeiro do Sul, Lustre University, Wenger, Christ University, várias universidades que eu estou processando, gente que morre de inveja, porque não é, nunca foi, nunca vai ser o primeiro superdotado nível book do mundo. Que sou apenas eu, esse espaço, esse lugar social é apenas eu, essa posição hierárquica de autoridade científica é apenas minha. Patamar este nunca mais alcançado, nunca antes alcançado por outro cientista, na atualidade não alcançado por nenhum doutor pós-doc do Brasil do mundo, e duvido que alguém, né, alcance meu patamar algum dia, né, porque são todos moleques, estão nas fraldas e não querem aceitar a realidade. Né? Estão invadindo uma vida íntima e privada, praticando vários crimes cibernéticos. Padrões! Qual que é a linha de pesquisa que eu cursei no mestrado, né, para validar a teoria psicodinâmica e criando a predestinações? Padrões de memórias transgeracionais. Então eu acredito que não existe nenhum. Como a minha dissertação de mestrado é uma tese, né, pós-doutoral, vamos dizer assim, né, só a minha tese do mestrado, né, 10 pós-doc não produziram 10 pós-doutorado, né, 10 trabalhos de pós-doutorado do meu nível. Né, só o trabalhozinho que eu fiz no mestrado já dá 10 pós-doutoramento dessas bostinhas que eu estou processando. Né, fora a teoria econômica, já validei também, a teoria universal da geração de valor por fusão de aquisições, ou seja, duas teorias validadas, enquanto essa criançada, bostinha criminosa, tudo viadinho, né, piscatinho, vagabundo, não tiveram competência nem para validar uma, enquanto eu já validei duas, já tem três, né, que se essa gente sair do meu caminho e dar sossego, logo, logo eu valido outras três também. Enfim, mas antes de eu entrar aqui para falar, né, das provas, desse concurso de pessoas envolvendo, né, agentes públicos que têm gerado todo esse contexto jurídico psicossocial atual, né, que o senhor pesquisador científico, superdotado nível book, Wallace Gabriel do Bregiaro, né, na pessoa de quem por hora vos fala, está vivenciando, né, infelizmente, né, mas estou tendo que esfregar a legislação na cara dessa criançada criminosa, analfabeta, bostinha, inúteis, irrelevantes, né, estrumes e cocôs comparados a mim, é por isso que morre de inveja, e não deixa doutoras casadas, né, honestas e libadas, né, quantas eu quiser, né, chegar até o meu pênis, picar gostoso, porque eu fudei o bucetão delas, esfregar na cara, todo mundo é bosta e viado perto de mim. Enfim, antes de eu falar disso, vou elucidar alguns padrões aqui. Lá da seita dos demônios, das testemunhas de Jeová, eu vou pegar os padrões daquela seita hipócrita criminosa e mostrar como que essas instituições de ensino superior possuem exatamente a mesma hipocrisia e criminalidade institucionalizada. Os padrões são os mesmos. Mas são pessoas jurídicas diferentes? Não são, naturalmente. Né? Cada um tem um CNPJ, cada uma tem, né, seu estatuto, seu regimento, né? Com certeza, né? Cada seita, né, endemoniada, seja o adventismo, o espiritismo, o catolicismo, o mormonismo, né, o protestantismo, nas suas variadas ramificações, universal do reino de Deus, Deus é amor, Assembleia de Deus, quadrangular, wesleyana, presbiteriana, é tudo bosta, é tudo lixo, estrume, é a mesma boca de fumo que é a Testemunha de Jeová, é toda seita, toda religião que se tem por aí, que se acha que é religião, mas é tudo bosta, estrume, prostíbulo e boca de fumo. Só muda a placa, só muda o que está escrito, que nem
Ninguém segue, não tem interesse em seguir. Quando eu falo, não é porque eu tenho interesse, não, que eu não tenho. Não tenho nenhum interesse em seguir. É o lixo que eles pregam que não é o que eles seguem, né? É merda que todo mundo faz. Se é que tem alguém que não faz, é trouxa por estar lá, então. Se não está fazendo, processar da merda e processa essas bostas para jogar na cadeia em Baraté. Tá? Porque não tem desculpa estar ali, não. Tá? Não tem desculpa. Então, se a pessoa entrou lá para ser leigo, então não devia estar lá. Se entrou para não ser leigo, então sabe a porcaria que estão fazendo. Se sabe o que está fazendo lá. É porque é hipócrita e criminoso também, porque quem sabe, né, do que acontece dentro dessa seita, desse espaço, não se associa, não convive com essa gente. Processa, joga essas bostas na cadeia, denuncia, faz o que eu estou fazendo. Enfim, padrões. Na primeira vez que eu estive na seita endemoniada a Testemunha de Jeová, quando me expulsaram a primeira vez, que foi provocação, botaram gente lá dentro para arrumar confusão comigo durante mais de um ano, e eu falando, ninguém fez nada. Ninguém fez nada, ficaram inertes, fizeram de palhaçada mesmo, né? Aí, quando eu reagi, que eles provocaram alguma reação, que eles pudessem falar, não, isso aqui é inadequado, é suficiente para a gente expulsar, porque eles são desse jeito, quando eles querem expulsar alguém, eles provocam, até que a pessoa fale qualquer coisa, ou faça qualquer coisa que se enquadre ali em alguma transigência, alguma quebra de norma para eles poderem jogar para fora. É isso. Eles querem jogar para fora, não tem nada para falar da pessoa, que a pessoa é exemplar, é ilibada em tudo, então eles arrumam um jeito de jogar a pessoa para provoca, injuria, difama, calunia, bate, faz o capeta, faz qualquer coisa. A hora que a pessoa reage de alguma forma, que eles possam enquadrar em algo inadequado, joga para fora e fala que foi a pessoa que foi culpada. Então, na primeira vez que fizeram isso comigo, naquela merda daquela seita, aí eles botaram 2 postinhos para me processar para sujar minha honra e imagem. Eu não tinha percebido o padrão, mas hoje eu entendo perfeitamente o padrão, lógico, né? Hoje mestre já, né? Mestre em psicologia, 12 especializações, 7 graduações praticamente. Então hoje não tem porquê, eu entendo perfeitamente o padrão, até ensino os padrões para todo mundo, né? Para não entrar nessa seita destrutiva, que é o mesmo padrão em todas, tá? Em todas as instituições de ensino superior que eu citei, em todas essas seitas que eu citei, o padrão é o mesmo, tá? É a mesma prática hipócrita criminosa em todas, tá? Não tem diferença, só muda placa, só muda CNPJ, só muda personalidade jurídica, pessoas dentro dela, mas enfim, as práticas são as mesmas coisas, tudo a mesma bosta, tudo mesmo lixo em qualquer lugar. E aí botaram 2 baixinhos para me processar, não deu nada, arquivou os processos, aí infelizes que aconteceu isso, foram lá na delegacia, o dia que eu fui, por exemplo, saber informações de um boletim de ocorrência, de um processo meu em relação a uma liderança lá da seita, mandaram um escrivão botar os pés na mesa com um suquinho de laranja, fazer hora com a minha cara, debochar, me insultar. E quando eu fiquei bravo com ele, mandaram esse escrivão me processar por desacato. Aí eu tive lá um processo no ano passado, lá, igual fizeram atualmente, pior, né? Hoje fizeram muito pior. Hoje eu processei mais de 10 universidades, são mais de 25 processos, né? A maioria deles eu sou autor, tem alguns que eu sou réu, tem uns 4 aqui que eu sou réu, e o resto é tudo sou autor, né? São uns 15, 16, 17 processos que eu sou autor, né? Tanto civis como criminais, somando tudo. Então, lá eles fizeram isso. E isso eles fizeram esse padrão para indicar o seguinte, indicar que numa segunda vez que eu fosse o trouxa, o analfabeto, o imbecil, o retardado mental de estar lá dentro da seita, e ele já imaginava que eu ia fazer isso, que eu ia fazer o papel de idiota que está lá dentro da seita, eles iam botar 2 para poder atrasar minha vida. Tá? Então, era isso. Então, eles deram era uma forma de sinalizar de que numa segunda vez que eu estivesse ali, eles iam me obrigar a relacionar apenas com pessoas do sexo masculino e eu arrumar 2 pessoas do sexo masculino para atrasar o resto da minha vida. E foi o que aconteceu. Quando eu estive na segunda vez lá e fiquei por 5 anos, não deixaram completar os 5 anos, né? E aí foi quando eu percebi a hipocrisia e criminalidade dessa gente, em muitas injúrias, muitas difamações, muitas calúnias, muitas práticas sexuais contrárias às normas que eles próprios ensinam, muitas práticas contrárias à legislação, ou seja, crimes cometidos. E quando eu fui denunciar, eles deram um jeito de botar 2 biscates vagabundas, 2 casadinhas, piranha, prostituta, que dá buceta para qualquer um do Brasil e do mundo, inclusive gente analfabeta lá da seita, para me processar. Uma delas, eles mandaram uma delas deixar o processo decair, tá? E a outra eles mandaram fazer o processo correr para tentar
provocar alguma condenação criminal, para sujar minha honra, por inveja, que são todos analfabetos, biscates, boiolas, prostituta nessa seita, morre de inveja que aqui tem um homem de verdade, honestíssimo, corretíssimo, ilibadíssimo, uma carreira mais extensa, sólida que o maior pós-doc do Brasil. Os maiores pós-docs do Brasil são moleques, meninos, estão nas fraldas comparadamente. Imagina aquele povo da seita que nem pós-doutorado tem. Se os pós-docs já são bebês, crianças perto de mim, imagina os analfabetos de uma seita. São mais piores ainda, né? São mais lixo do que o... Né? Se os pós-docs já são aterro sanitário, aqueles lá são os sub-aterro sanitário, né? São a cova da subcova, do aterro, do subaterro, enfim, eles são pereba para mim mesmo, são esgoto sanitário para mim. Então, aí eles botaram duas casadinhas, porque eles fizeram associação com Juliana e Danicelli de São Carlos, que estão dando a buceta para todo mundo, elas são as mais prostitutas quenga da cidade inteira, que deram o laudo de gênero retardado para mim, porque sente inveja, meninas são duas incompetentes, são duas bostinhas, lixinho, esgoto que eu quero ver, passar fome na rua e na cadeia, vão se fuder. Aí delas passar perto de mim, que eu meto a mão para a cara delas, dos viadinhos, bostinhos, come a bucetinha de biscate piranha que elas têm. E aí eles lá entraram em contato com as biscates vagabundas aqui, e junto com essas bostinhas, eles em associação forjaram o laudo falso para mim lá e me tiraram de circulação jogando no sanatório para processar lá. Todo mundo já está sabendo disso que aconteceu lá. Teve a ajuda de gente da UFSCar, da USP, porque esse povo tudo participou. Tá? Tanto, e já tinham combinado que quando eu saísse de lá, na hipótese de eu vir para cá, eles iam continuar atrasando minha vida aqui, já tinham combinado. E o fato deles terem colocado duas lá, uma bostinha analfabeta, pirainha, para não deixar para fazer o processo ativar, e mandar da outra deixar o processo correr, já era uma indicação que era para os prostíbulos aqui que são Carlos, as universidades que são todos prostíbulos e zonas de criminalidade, arrumar uma pirainha casadinha, bostinha, para poder dar a bucetinha de piranha, de prostitutazinha para mim, como se eu fosse um retardado mental, e tivesse que aceitar migalhas. Uma casadinha, doutorazinha, bostinha, lixinho, isso é migalhas. Isso é aterro sanitário para mim. Eu, como superdotado nível book, eu tenho capacidade de transar com todas as doutoras casadas ricas que eu quiser. Na quantidade que eu quiser, na qualidade que eu quiser e quando eu quiser. Eu jamais vou querer uma bostinha, casadinha, prostituta, ou duas, ou três, sendo que eu sou capaz de transar com 50, com 100, com 500, quantas eu quiser, quando eu quiser, a vida é minha, o pinto é meu, vá todo mundo se fuder, vai pra puta que pariu. Vá os juízes e juízes de São Carlos pro quinto dos infernos, vá as promotorias de São Carlos todas viadas, prostitutas pro quinto dos infernos, vai o defensor pro raio que o parta, são todos merdas, vai o policiamento de São Carlos pra puta que pariu, que esses polícias de São Carlos são todos boiolas, com arminha na cintura de tintivo, são baitolas, tira a arminha na cintura, vem resolver mano a mano, eu meto a mão pra cara de delegado, de polícia, promotor, juiz são todos viados, viadaços, lixos, cocôs, não tem medinho de arminha, não. Homem que é homem não bota uma arma na cintura e reúne 3 contra 1, não. Vai um com um, armado com armado, desarmado com desarmado, 2 metros com 2 metros, faixa preta com faixa preta, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, homem com homem, mulher, é assim, enfim. Isso é profissional de atitude de homem. Nessa covardia de mais de 50 pessoas físicas e jurídicas juntas, contaminando opiniões e decisões de juízes e juízes de primeira instância, promotores e promotores, defensoria pública, porque aqui tem um homem de verdade, uma espécie de gênio. O cientista mais sábio da humanidade está aqui, estão morrendo de inveja, que as doutoras estão loucas para dar para o único homem que existe, o resto é tudo viado, estão morrendo de inveja. Coordenações de seitas, coordenações de curso, reitor, delegado, juiz, são todos viados, boiolas, estão derretendo de inveja, porque as doutoras estão loucas para dar para o superdotado, porque eles são todos viados, boiolas, criminosas. Estão morrendo de ódio, porque se não atrasar a minha vida, logo eu como a buceta das esposas deles todas, das filhas deles, das cunhadas deles, das irmãs, como a buceta da família deles inteira, esfrego na cara deles, o quão bostas e boiolas eles sempre foram e nunca perceberam. E eu vou fazer isso ainda, vou botar essas bostas embaixo da terra, vou botar essas merdas na cadeia, não vou matar ninguém não existe matador de aluguel para quê? Existe assassino de aluguel para quê?
Ah, meu filho, assim que eu ficar rico, empresário, eu mando matar um por um, jogar tudo embaixo da terra, vai ser a maior chacina que já existiu. Por causa de quê? De buceta! Vou comer buceta de doutora casada, esfregar na cara de todo mundo, que todo mundo é bosta perto de mim. Sou superdotado mesmo, quem não é superdotado é lixo, é bosta, é estrume mesmo, eu sou insubstituível, meu lugar ninguém vai tomar. Ninguém nunca chegou, não chega e nunca vai alcançar o patamar do primeiro superdotado nível book do mundo, são todo bando de bosta, esgoto, estrume mesmo, vá todo mundo tomar na porta do cu. Não quero saber de nada nem de ninguém. Quero comer buceta de doutora casada e rica quantas eu quiser, mesmo esfregar na cara de todo mundo que eu sou bonzão, todo mundo é nada perto de mim. Esfregar milhões na cara de todo mundo, mesmo virar um empresário, mais bem sucedido do mundo, esfregar o quão lixo bosta essa gente que eu estou processando é. Bando de merda. Vamos aqui para as provas de tudo que eu estou falando, então. Contexto jurídico e psicossocial atual. No caso, eu publiquei na Zenodo, no dia 25 de fevereiro de 2006, do senhor pesquisador científico superdotado nível book, Alas Gabriel do Breviário. Prezados e prezadas, diante do contexto jurídico e psicossocial no qual me encontro incluído, necessários são tais esclarecimentos para fins de corroboração de minhas altas habilidades de superdotação em nível sem precedentes, sem quaisquer patologias mentais. É o maior ódio e inveja de todo mundo, porque todo mundo é lixo, nunca conseguiu, não consegue, nunca vai alcançar o patamar, são um bando de bostas. Vivencio de forma reiterada uma situação que, do ponto de vista da psicologia social institucional, corresponde à inversão acusatória, victim offender reversal, na qual eu, enquanto sujeito efetivamente lesado, passo a ser artificialmente apresentado como autor de condutas ilícitas, enquanto aqueles e aquelas que produzem as violações se colocam discursivamente como vítimas. Trata-se de um deslocamento deliberado do eixo de responsabilidade que não decorre de fatos objetivos, mas de construções narrativas que desconsideram provas e contextos documentados. Essa dinâmica tem como efeito concreto a tentativa de anular minha credibilidade pessoal, acadêmica e pessoal, e enquanto a correspondência típica em tese nos artigos 138, 139, 140 e 339 do Código Penal. Ao longo desse período, também sou submetido de forma sistemática a um padrão relacional que se enquadra no fenômeno conhecido como gaslighting relacional, caracterizado pela produção reiterada de distorções narrativas, omissões deliberadas e negações de fatos objetivamente verificáveis, com o efeito de tentar desorganizar minha autoconfiança cognitiva e comprometer a legitimidade do meu relato perante terceiros e instituições. Essa prática não visa o esclarecimento da realidade, mas a corrosão da minha posição discursiva e possui correspondência penal em tese dos artigos 147-A, 146 e 171, quando inserida em contexto processual. Enfrento ainda situações persistentes de coerção moral, nas quais juízos éticos, censuras simbólicas e reprovações sociais são utilizados como instrumentos de constrangimento para tentar impedir o exercício legítimo dos meus direitos fundamentais, especialmente no campo sexual, acadêmico, profissional e científico, sem qualquer respaldo legal normativo. Essa forma de pressão não se ancora em ilícitos praticados por mim, mas em tentativas de impor submissão, silenciamento, encontrando correspondência típica em tese nos artigos 146 e 147 do Código Penal. Sou igualmente afetado por práticas de supressão discursiva, que consistem na adoção de estratégias formais e informais destinadas a impedir, deslegitimar ou silenciar minha manifestação, minha defesa técnica e a exposição contextualizada dos fatos que me dizem respeito. Essas práticas produzem um bloqueio real ao contraditório e à ampla defesa e se manifestam tanto em interações sociais quanto institucionais, podendo ser enquadradas em tese os artigos 344 e 146 do Código Penal. Vivencio também a chamada cumplicidade por normalização, fenômeno no qual terceiros, plenamente cientes dos danos que lhes são causados e da assimetria existente, passam a reproduzir acusações, censuras ou pressões contra mim, contribuindo para a manutenção da violência simbólica e institucional, ainda que não sejam os autores diretos das condutas iniciais. Essa atuação indireta reforça o cenário de anulação sistemática e pode configurar em tese concurso de pessoas nos termos do artigo 29 do Código Penal, em conexão com os delitos principais.
Outra situação recorrente é a revitimização secundária, na qual, mesmo após já ter sido lesado, sou novamente exposto a acusações, julgamentos morais e desqualificações, inclusive por pessoas que têm pleno conhecimento de que eu sou injuriado, caluniado, difamado e não agressor. Essa reexposição reiterada amplia os danos psíquicos, sociais e institucionais e encontra correspondência penal em tese nos artigos 147-A, 140 e 146 do Código Penal. Estou inserido ainda em um contexto de pressão normativa indevida, no qual se tenta forçar a alteração do meu comportamento, da minha linguagem, das minhas escolhas legítimas, para que eu me adeque a expectativas sociais ou grupais que não possuem fundamento jurídico ou disciplinar válido. Trata-se de uma tentativa de conformação artificial que desconsidera minha autonomia pessoal e intelectual, com possível enquadramento em tese dos artigos 146 e 147 do Código Penal. O conjunto dessas interações configura, sob o ponto de vista técnico, uma dinâmica relacional adversarial complexa, caracterizada por interações hostis, repetidas e assimétricas, envolvendo múltiplos agentes, com impacto cumulativo severo sobre minha vida pessoal, profissional, acadêmica, científica e financeira. Essa dinâmica ultrapassa conflitos isolados e assume caráter estrutural, podendo corresponder em tese aos artigos 147-A e 288 do Código Penal, caso compreendidos os requisitos legais. Sou também submetido a um processo de estigmatização institucional, no qual se constrói progressivamente uma imagem social negativa a meu respeito, reforçada por registros, comunicações e decisões institucionais que afetam minha credibilidade, meus direitos e minhas oportunidades, independentemente de comprovação objetiva de qualquer ilícito. Essa estigmatização produz efeitos duradouros e encontra correspondência penal em tese nos artigos 139, 140 e 299 do Código Penal. Esse cenário se desenvolve dentro de um ambiente psicossocial invalidante, no qual meus relatos, direitos e experiências são reiteradamente desconsiderados, reinterpretados ou deslegitimados, gerando prejuízo funcional mensurável, sofrimento psicológico, ambiental, reacional, contextual, decorrente de negação sistemática da minha condição de sujeito de direito. Ressalto expressamente que esse sofrimento é integralmente contextual, ambiental e reacional, não possui natureza sintomatológica ou psicopatológica. Tal condição é corretamente classificada no CID-10 pelos códigos Z60.4, Z60.5 e Z60.8, cujas equivalências no CID-11 são, respectivamente, QE 03, QE 04 e QE 30.x. Além disso, enfrento um conflito sistêmico de alta intensidade, no qual diferentes sistemas jurídico, institucional e social interagem de maneira descoordenada ou enviesada, produzindo desbloqueios reiterados ao exercício regular dos meus direitos e ampliando os danos de forma cumulativa e prolongada. Essa configuração pode corresponder, em tese, aos artigos 344 e 147-A do Código Penal. No âmbito institucional, observo a presença do viés institucional, caracterizado por uma tendência reiterada de atos, avaliações e decisões a favorecer determinada narrativa ou parte, comprometendo a imparcialidade que deveria reger os procedimentos. Esse viés se manifesta por meio de favorecimentos indevidos e omissões relevantes, podendo configurar em tese os crimes previstos nos artigos 319, 316 e 299 do Código Penal. Vivencio ainda situações de distorção avaliativa nas quais condutas, estados emocionais e respostas minhas são registradas ou interpretadas de forma incongruente com os dados observáveis, documentais e contextuais disponíveis, produzindo registros que não correspondem à realidade fática. Essa distorção possui correspondência penal em tese nos artigos 299 e 347 do Código Penal. Também sou afetado por cerceamento psicossocial de defesa, consistente na restrição prática, direta ou indireta, da minha possibilidade de esclarecer fatos, contextualizar condutas e esclarecer plenamente o contraditório, tanto em ambientes institucionais quanto processuais. Tal restrição compromete minha defesa técnica e encontra correspondência penal em tese nos artigos 344 e 146 do Código Penal. Por mim, constato que todas essas experiências não decorrem de qualquer condição mental patológica, mas de um conjunto estruturado de fenômenos psicossociais, institucionais e relacionais adversos, plenamente identificáveis, nomeáveis e analisáveis à luz da psicologia científica e direito penal. Essa tabela apresentada em tela, na primeira coluna constam os fenômenos psicossociais dentro desse contexto jurídico e psicossocial que eu vivencio, a descrição técnica objetiva de cada um deles e a correspondência típica de cada fenômeno psicossocial em tese ao Código Penal, a tipificação do Código Penal.
Inversão acusatória. Refere-se à reconfiguração discursiva na qual o sujeito lesado passa a ser interpretado como autor da conduta ilícita, enquanto os agentes da violação se colocam como vítimas, deslocando artificialmente a responsabilidade. Corresponde tipicamente aos artigos 138, 139, 140 e 139 do Código Penal. Gaslicht relacional, produção sistemática de distorções narrativas, omissões e negações de fatos verificáveis, comprometendo a autoconfiança cognitiva e a credibilidade do relato. Refere-se aos artigos 147-A, 146 e 171 do Código Penal. Coerção moral, uso de censura ética ou reprovação simbólica para constranger o exercício legítimo de direitos fundamentais. Aludem-se aos artigos 146 e 147 do Código Penal. Supressão discursiva, práticas destinadas a impedir ou deslegitimar manifestação, defesa técnica ou exposição contextualizada de fatos. Realudem-se aos artigos 344 e 146 do Código Penal. Cumplicidade por normalização. Refere-se à atuação de terceiros que, cientes do dano, reproduzem acusações, opressões, reforçando a violência simbólica. Refere-se ao artigo 29 em conexão. Revitimização secundária, reexposição reiterada da pessoa lesada a acusações e desqualificações após dano inicial, aludem-se aos artigos 147-A, 140 e 146 do Código Penal. Pressão normativa indevida é caracterizada por tentativa de impor conformidade comportamental ou discursiva sem fundamento jurídico válido. Aludem-se aos artigos 146 e 147 do Código Penal. Dinâmica relacional adversarial complexa. Aludem-se a interações hostis, repetidas e assimétricas entre múltiplos agentes com impacto cumulativo severo. Aludem-se aos artigos 147-A e 288 do Código Penal. Estigmatização institucional. Aludem-se à construção progressiva de imagem social negativa reforçada por registros e decisões institucionais. Aludem-se aos artigos 139, 140 e 299 do Código Penal. Ambiente psicossocial invalidante. Aludem-se ao contexto de deslegitimação reiterada de relatos, direitos e experiências com sofrimento reacional. Aludem-se aos artigos 146 e 147-A do Código Penal. Conflito sistêmico de alta intensidade. Aludem-se à interação disfuncional entre sistema jurídico, institucional e social com bloqueio reiterado de direitos. Aludem-se aos artigos 344 e 147-A do Código Penal. Viés institucional. Aludem-se à tendência reiterada de atos e decisões a favorecer determinada narrativa ou parte. Aludem-se aos artigos 319, 316 e 299 do Código Penal. Distorção avaliativa. Aludem-se ao registro ou interpretação incongruente de condutas e estados observáveis. Aludem-se aos artigos 299 e 347 do Código Penal. Cerceamento psicossocial de defesa. Caracteriza-se por restrição prática ao contraditório, contextualização ampla defesa, tipificado no Código Penal pelos artigos 344 e 146. Concurso de pessoas. Caracteriza-se pela atuação coordenada de 2 ou mais agentes que concorrem para a prática de ilícitos por ação, instigação e reforço, tipificado em tese no Código Penal no artigo 29. O conceito de concurso de pessoas se apresenta, portanto, como o termo técnico mais adequado para que eu descreva, inclusive sob uma perspectiva psicológica e jurídica, a atuação conjunta e convergente de múltiplos indivíduos na produção sistemática de danos em minha vida e carreira, permitindo abordar, inclusive, contextos que, em linguagem penal estrita, poderiam ser instigados como uma associação criminosa sem recorrer a termos imprecisos, patologizantes ou incompatíveis com o rigor científico. Essa exposição descreve, portanto, não estados mentais patológicos, mas fenômenos psicossociais e institucionais objetivos, produzidos de forma continuada em face da minha pessoa, sendo meu sofrimento integralmente contextual, ambiental e reacional e não sintomatológico, conforme reiteradamente confirmado por acompanhamento psiquiátrico especializado que atesta minha plena sanidade mental e condição de superdotação, na verdade, diagnóstico formal, né, que essa gente está tentando a reduzir a mera condição por sentir inveja, porque por saberem que não são, nunca vão ser, né, nunca foram o primeiro superdotar nível burro do mundo. Estou buscando nessa área civil-criminal a devida responsabilização das pessoas que me oprimem, né, gerando na minha vida e carreira esse contexto jurídico-psicossocial estigmatizante, marginalizador, excludente, patologizante, por meio das condutas criminosas e danosas que por hora narro aqui na mensagem, envolvendo pessoas da seita, como da Testemunha de Jeová, seita do Adventismo, seita do Mormonismo, seita do Espiritismo, seita do Catolicismo, tem gente de todas essas seitas, né? Nessa coordenação de curso tem gente dessa seita, gente do maçom, né?
Enfim, tem gente, pessoas ateias também, enfim, mas tem pessoas de todas as seitas possíveis, muitas coordenações de curso, com a ajuda de determinados policiais, com a ajuda da primeira instância de São Carlos, do judiciário, né, que infelizmente não tem seguido a lei, tem desrespeitado o devido processo legal, contraditório ante a defesa, né, enfim. E essas pessoas, né, que do concurso de pessoa que eu falo, são as partes réis, né, polo passivo dos meus processos. Aqui eu apresento, né, no documento 5, né, nessa publicação, Relatos Testemunhais, Contexto Jurídico, Psicossocial do Jurisdicionado, um relato técnico, dentre os vários que tem nesse documento, né, é um documento com 388 páginas, mas um deles, né, um que eu ainda não publiquei nos vídeos, né, nas provas audiovisuais que eu produzi, foi esse. Então, eu estou colocando esse aqui, que é o que, dentre as provas mais recentes, esse relato testemunhal foi o que eu ainda não apresentei em público, ao vivo, né? O do Armando já apresentei, o da Fernanda já, então o da Ana que eu vou apresentar agora. Na voz da minha patrona, né? Seção 6ª, eu vou apresentar da página 111 até 131. Da conduta ilibada do autor e das suas relações interpessoais harmoniosas do devido peso às provas autênticas produzidas. Na qualidade de patrona do senhor Alas, cumpre esclarecer este juízo que o autor sempre manteve postura pessoal, social e jurídica respeitosa, ética, adequada e harmônica para com todas as pessoas e instituições que respeitam seus direitos fundamentais, observam a legislação e atuam de forma honesta, técnica e juridicamente correta. O senhor Alas mantém relacionamento saudável, cordial e maduro com diversas mulheres, profissionais, clientes, colegas, servidoras e membros da sociedade civil que o tratam com dignidade e respeito, inclusive comigo, sua patrona, e com outras advogadas, magistradas, servidoras e cidadãs de bem. Ressalto-se que avasta auxílio probatório idôneo e autêntico, já acostado nos autos, eu publicamente disponível em registros audiovisuais, demonstrando o comportamento ético, o humor eutímico estável, orientação espaço-temporal perfeita, as boas interações sociais, a ausência total de risco, ameaças, agressividade ou qualquer padrão de conduta incompatível com a legalidade. Tais registros audiovisuais evidenciam relacionamento cordial com serventias judiciais, incluindo a Serventia Primeira Vara, Criminal de São Carlos e todas as demais autoridades, advogados, clientes e parceiros profissionais, dentre os quais destaque exemplificativamente. Esses vídeos aqui, tem várias playlists no meu canal, né, mostrando, né, claramente, né, tudo isso que está sendo dito aqui. Os materiais audiovisuais citados, além de perícias psiquiátricas, psicológicas, neuropsicológicas e neurológicas, já juntaram aos autos, bem como provas testemunhais legítimas, refutam categoricamente quaisquer narrativas artificiais de periculosidade, ameaça, risco ou perseguição supostamente atribuída ao autor. Eventuais manifestações verbais pontualmente mais incisivas, quando existentes, ocorreram exclusivamente em contexto de extrema provocação, violência moral continuada e ataques reiterados perpetrados contra a sua dignidade, honra ou integridade por parte, né, das pessoas réis, né, e terceiros relacionados, jamais constituindo conduta típica, ilícita ou socialmente reprovável à luz do direito penal ou civil. O autor sempre agir de boa-fé, em conformidade com o artigo 5º, caput, inciso 5º, 10º e 35º da Constituição Federal, pautando-se por postura cidadã, científica, responsável e ética, sendo professor particular, cientista e profissional reconhecidamente sério, correto e comprometido com a legalidade. Não se pode ignorar que pessoas honestas, sérias e cumpridoras da lei, como o autor, sua patrona e demais profissionais idôneos, não toleram e jamais aceitarão condutas criminosas gravíssimas como perseguição, difamação, denunciação criminosa, obstrução de acesso à justiça, dano processual e violação continuada de direitos fundamentais, como vem sendo imposta ao senhor Alas há anos. Assim, requer-se respeitosamente esse juízo e quaisquer peritos e peritas já nomeados ou que venham a ser designados que configura o maior peso probatório às provas autênticas, idôneas e objetivos, especificamente laudos técnicos, documentos oficiais, provas testemunhais legítimas e registros audiovisuais produzidos pelo próprio autor, em conformidade com o princípio da verdade real e com os artigos 369, 370, 371 do Código de Processo Civil e artigo 155 e 156 do Código de Processo Penal. Reconheço a consistência, legitimidade e robustez das provas apresentadas pelo autor como elementos que afastam por completo qualquer presunção artificial e infundada de risco, ameaça, agressividade ou instabilidade que eventualmente tenha sido indevidamente sugerida por adversários litigantes,
que seja reafirmada a imagem pública, jurídica, social e ilibada do autor, preservando sua dignidade, honra, integridade psíquica e física, conforme determina o artigo 1º, inciso 3º, e artigo 5º, inciso 5º e 10º da Constituição Federal de 88, bem como a jurisprudência consolidada do STF e STJ quanto à proteção da honra, personalidade, dignidade humana, boa-fé objetiva e respeito à verdade processual. Por fim, reafirma-se a este juiz que o senhor Aras mantém relações saudáveis, consentidas, éticas e plenamente legítimas no âmbito pessoal, inclusive no que concerne à sua liberdade sexual, direito fundamental previsto na Constituição Federal e na Convenção Americana de Direitos Humanos, jamais havendo qualquer conduta ilícita ou abusiva neste aspecto, sendo inaceitáveis as tentativas ilícitas de terceiros de interferirem, restringir ou violarem direitos fundamentais do autor nesse campo. Diante de todo o exposto, requer-se que tais elementos sejam formalmente reconhecidos, registrados e considerados na análise global dos presentes feitos, assegurando-se julgamento justo, técnico, imparcial e baseado em provas reais, não em narrativas manipuladas, torcidas ou fabricadas. Seção 7ª. Da nulidade, processamento de defesa e prejuízo manifesto. Diz o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Inciso 55, na verdade. 55 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos causados, em geral, são assegurados contraditória ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E o artigo 7º do Código de Processo Civil estabelece: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. E o artigo 9º do CPC: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ocorreu, no caso, indeferimento do defensor dativo com base no juízo subjetivo sobre sanidade mental, renúncia abrupta do advogado constituído, ausência de oportunidade para manifestação, prejuízo concreto ao exercício da defesa, jurisprudência pacífica, STF súmula 523. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a falta ou deficiência da defesa só o anulará se houver prova de prejuízo. STJ, recurso especial 1950443 do Rio Grande do Sul. A ausência de defesa técnica ou a sua ineficiência demonstrada gera nulidade absoluta, impondo a reabertura dos prazos e a renovação dos atos. Embora a súmula seja penal, sua aplicação é pacífica no processo civil quando constatado o cerceamento de defesa. Seção 8ª, da presunção ilegal de incapacidade civil. A mera existência de perícia psiquiatra em processo criminal não autoriza o juiz civil ou criminal a presumir incapacidade civil. A Lei 13.146, de 2015, estatura da pessoa com deficiência, dispõe em seu artigo 6º: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. E o artigo 84 expressa: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito de exercer sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Jurisprudência do STJ. Recurso especial 1841798, São Paulo, 2020. Não se presume incapacidade civil por estigma psiquiátrico, sendo necessária comprovação concreta. Logo, o indeferimento de defensor dativo por tal motivo é ilegal e discriminatório. Nenhum juiz, defensoria, promotoria pode considerar incapaz, em sentido civil processual, alguém que não foi submetido a uma perícia válida, que respeite contraditório, ampla defesa, devido processo legal, que respeite DSM-5, que respeite protocolo do Ministério da Saúde, que realmente coloque a termo, traduza por escrito exatamente os fatos observáveis, que tenha laudo válido, que não seja impugnado, como teve um laudo meu aí que foi impugnado, teve vários laudos meus produzidos durante mais de um ano e meio, todos autênticos, que comprovam total rigidez mental, capacidade civil, capacidade processual, as habilidades de superdotação como diagnóstico formal, e teve um caso específico que forjaram, que influenciaram lá uma médica lá que nunca me viu na vida para falar merda de mim, e por conta dela, mandaram espalhar um laudo falso pela cidade inteira para falar que eu sou louco, retardado e deixar gozado meus direitos prerrogativos legais. Esse povo tem afundado minha vida e carreira por causa disso. Gerado danos processuais, morais, materiais sem precedentes, graves, gravíssimos na minha vida, com base em um laudinho falso, sendo que eu tenho dezenas de laudos aí, verdadeiros, autênticos, com análise longitudinal, multifatorial, multiambiental, concreta, séria, realizada por profissionais habilitados pelo Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Psicologia, e essa gente quer tentar invalidar muitos laudos de vários especialistas da área médica, produzidos durante mais de um ano e meio, com base num relatinho, bostinha, de uma inútil, uma analfabeta, que veio lá do além, lá se sabe de onde, não quer nem saber de onde veio, e que nunca me viu na vida e falou um monte de merda, um monte de asneira lá, que não corresponde à realidade.
E ainda que está sendo usado para falar que eu seja louco, como base, como juízo de valor, para juiz de primeira instância, promotoria, falar que eu não tenho capacidade processual civil, sendo que isso é juízo de valor. Capacidade processual civil não tem que ser presumida. Nada tem que ser presumida, achada. Juiz não tem que achar nada, promotor não tem que achar nada, tem que provar. E como é que prova? Marca a perícia lá, vai fazer todos os testes necessários, os exames necessários para testar a capacidade civil e rigidez mental, capacidade processual, autoridade de permutação, seja lá o que for solicitado ali, mas por pessoas idôneas, que vão colocar termo exatamente, milimetricamente, aquilo que for observado, inclusive até os vídeos da perícia, né? Se o médico for honesta, disponibiliza na íntegra, sem nenhuma edição, sem nenhuma adulteração, põe o vídeo lá nos processos, lá para mostrar que o que foi colocado por escrito foi exatamente o que foi visto. Isso é questão de honestidade. Por que não põe o vídeo lá para todo mundo ver? Não, aí eu falo uma coisa na frente da minha médica, bota outra coisa. Entendeu? Eu falo amor, ela põe ódio lá, entende? Eu falo concurso de pessoa, ela põe perseguição lá e fala que eu que tive discurso persecutório. Eu vou limpo, cheiroso, ela põe lá que eu estou fedendo. Eu nunca fumei na vida, ela põe que eu sou fumante. Como é que fica isso? Eu não tenho nenhuma patologia mental, ela vai lá, põe que eu tenho. Eu coloquei todos os laudos produzidos durante mais de 1 ano e meio, profissionais idôneos, todos médicos, psiquiatras, né, habilitados em psiquiatria com residência médica, né, habilitados com credencial do Conselho de Medicina. Ela tentou desqualificar todos os médicos, dizendo que eles não têm informação para isso, dizendo que eles não sabem o que estão falando. Mas que raio que é esse? Eu coloquei laudo formal, no diagnóstico formal de habilidade de permutação, ela reduziu ao extremo, falando que é só uma condição. Mas que vagabunda analfabeta que é essa que fez isso? Nem à toa que eu vou processar essa bostinha perita, o IMESP, o Estado de São Paulo. Eu tenho que processar essa merda, né? Esfregar a letra da lei na cara, essa inútil, essa marmota que não sabe, não entende nada de psiquiatria. Eu, que não sou médico, não entendo nada de psiquiatria, que é ela. Eu, como mestre em psicologia, pós-graduado em psicopatologia, terapias integrativas complementares em neuropsicologia, eu entendo psiquiatria mais do que essa bostinha inútil que rolou asneiro no laudo lá. Seção 9ª, da responsabilidade objetiva. Não, isso aqui eu vou popular que não é o caso. Sessão 10, não, sessão 11 popular, não é o foco aqui. Isso é porque não é o foco, tá? Não é questão. Quem quiser ler, é só entrar lá no zenoto.org/report, /18770819, né? Vê na descrição, né, no meu vídeo no YouTube, clica ali que já vai direto. Quem quiser ler, só baixar em PDF, fica à vontade. Da associação que nós temos organizado História de Mutação Técnica, aqui também. Quem quiser ler, lê. Da caracterização das partes da associação, só ler, quem quiser. Aqui, isso aqui que interessa. Do relato testemunhal direto da patrona, qualidade de testemunho ocular e auditivo dos fatos. A patrona do impetrante declara, para os devidos fins, que realizou o deslocamento presencial no município de São Carlos, São Paulo, no mês de outubro de 2025, onde permaneceu durante praticamente todo o referido mês, por aproximadamente 30 dias, em razão de atividades jurídicas, acadêmicas e profissionais relacionadas tanto à defesa técnica do impetrante, quanto a compromissos institucionais próprios. Durante sua estada no município, a patrona permaneceu hospedada na residência da amiga pessoal, residente em São Carlos, São Paulo, que lhe permitiu vivência cotidiana, contínua e não episódios da realidade local, com acesso direto a informações em bens institucionais e fatos relevantes relacionados aos processos em que atua. Nesse período, a patrona realizou atividades jurídicas presenciais, incluindo acompanhamento processual, análise de autos, reuniões técnicas e diligências relacionadas às demandas do impetrante, bem como atividades acadêmicas e profissionais, tendo efetuado visitas técnicas a recintos de reconhecida relevância institucional, dentre os quais se destacam exemplificadamente Núcleo Jurídico e Acadêmico da Unicep, Biblioteca Jurídica de São Carlos, utilizada para pesquisas normativas, doutrinárias e jurisprudenciais, outros ambientes institucionais e acadêmicos relevantes, compatíveis com a natureza das atividades envolvidas. Ao longo de todo o período em que esteve em São Carlos, a patrona presenciou diretamente como testemunha ocular e ouviu de forma reiterada e consistente testemunho auditivo diversos fatos e situações e relatos convergentes que corroboram de maneira concreta a existência de atuação coordenada, reiterada e sistemática de múltiplos agentes públicos e privados em prejuízo do impetrante,
Esses fatos observados incluem, entre outros elementos relevantes para a presente demanda, relatos consistentes e convergentes de terceiros acerca de condutas difamatórias reiteradas contra o impetrante, menções recorrentes a denúncias infundadas, imputações falsas e tentativas de deslegitimação pessoal, acadêmica e profissional, percepção de padrões de atuação institucional e extra-institucional que extrapolam atos isolados, revelando nexo de coordenação e continuidade, constatação de impactos diretos dessas condutas sobre a vida acadêmica, profissional, social e jurídica do impetrante, observáveis de forma objetiva do cotidiano local. A patrona esclarece que tais constatações não se baseiam exclusivamente em narrativas do próprio impetrante, mas sim em observação direta do ambiente social e institucional, em diálogos com múltiplas pessoas, em acompanhamento presencial de atos, desdobramentos, bem como em análise cruzada com documentos, registros audiovisuais e peças processuais já constantes dos autos. Dessa forma, a patrona encontra-se em condições de prestar depoimento pessoal, se necessário, na qualidade de testemunha ocular e auditiva, apta a corroborar a existência de padrões reiterados de conduta compatíveis com a associação criminosa, nos termos legais, ressalvada a necessidade de apuração específica quanto a eventuais desdobramentos penais mais complexos, cuja investigação compete às autoridades competentes. O presente relato é prestado com base em experiência direta, vivência em loco, observação continuada e atuação profissional responsável, possuindo, portanto, relevância probatória autônoma a ser valorado pelo juiz em conjunto com os demais elementos documentais, audiovisuais e processuais já carreados aos autos. A patrona declara que, durante sua permanência no município de São Carlos, São Paulo, no mês de outubro de 2025, ao realizar pesquisa exploratória por meio da plataforma Google Maps, acerca da existência do Instituto de Pesquisas Científicas Avançadas na área do direito, identificou o cadastramento do Instituto de Pesquisas Científicas da Aliança Sapiente como entidade presente no município. Considerando sua atuação jurídica, acadêmica e profissional na localidade naquele período, a patrona decidiu realizar visita presencial em dia útil com o objetivo exclusivo de verificação institucional, comparecendo ao local no dia 25 de outubro, no período matutino. Ao aproximar-se do endereço indicado, antes mesmo de ingressar no recinto, a patrona presenciou a presença de várias pessoas reunidas do outro lado da via pública, as quais se encontravam conversando em tom elevado, de forma ostensiva e audível, com a circunstância que chamou sua atenção de imediato. Durante essa permanência nas imediações, a patrona ouviu diretamente tais pessoas mencionarem de forma reiterada e nominal o nome Alas Gabriel Breviário, passando a fazer referências depreciativas à sua pessoa. Segundo as falas ouvidas, tais indivíduos afirmavam entre si que o referido Alas Gabriel Breviário se autodenominaria o primeiro superdotado nível book do mundo, expressão que foi utilizada pelos interlocutores de modo irônico e desqualificador. Ainda segundo as falas proferidas por essas pessoas, as quais são aqui relatadas exclusivamente como conteúdo ouvido, sem qualquer validação por parte da patrona, elas o qualificaram como doente mental e esquizofrênico, empregando tais termos de forma pejorativa e estigmatizante. No mesmo diálogo, tais indivíduos afirmavam que, caso ele tivesse produzido provas concretas de sua sanidade mental, de suas altas habilidades de periodização e de competência técnico-científica superior e de outros profissionais locais, isso geraria consequências que, segundo eles próprios, deveriam ser contidas. A patrona ouviu ainda afirmações no sentido de que, para impedir que essa pessoa exercesse direitos humanos, constitucionais, civis, acadêmicos e científicos, seria necessário tomar providências imediatas para silenciar sua voz, de modo a evitar que ele utilizasse provas que teria produzido acerca de sua capacidade mental, processual e civil, bem como de sua condição de altas habilidades de superdotação, inclusive mencionando sempre como fala atribuída a terceiros, que se trataria de uma categoria por ele próprio criada e da qual seria pioneiro. Nas mesmas conversas, tais indivíduos fariam referência genérica à necessidade de impedir que o referido Alas Gabriel Breviário acessasse determinados espaços sociais e relacionais, inclusive mencionando de forma vaga e imprópria a existência de uma suposta rede de relações no meio acadêmico e científico, utilizando essas narrativas como justificativa para práticas de exclusão. Ainda no contexto ouvido, foram mencionados de forma cumulativa atos e condutas ilícitas e abusivas que, segundo aquelas pessoas, teriam sido ou deveriam ser direcionadas ao referido indivíduo, incluindo sempre no plano do discurso ouvido, injúrias, difamações, calúnias, agressões físicas e verbais, ameaça de mortes, bullying possessório, roubo, ridicularização pública, marginalização social, exclusões institucionais e desligamentos não fundamentados.
A patrona registra que tais manifestações não ocorreram em ambiente privado, mas sim em via pública, de maneira audível, reiterada e socialmente exposta, revelando naturalização do discurso ofensivo, ausência de cautela institucional e aparente convicção de impunidade por parte dos interlocutores. O presente relato é prestado na qualidade de testemunho ocular e auditivo, limitando-se a narrar o que foi diretamente visto e ouvido, sem qualquer juízo de valor sobre a veracidade das afirmações feitas por terceiros, sendo, contudo, relevante para demonstrar o contexto social, institucional e relacional hostil que circunda o nome do impetrante, bem como a existência de discursos coordenados de desqualificação pessoal, com potencial impacto jurídico, acadêmico, profissional e social. A patrona do impetrante declara que no exercício regular de suas atividades jurídicas, acadêmicas e profissionais, encontrava-se no município de São Carlos no mês de outubro de 2005, período no qual permaneceu por aproximadamente um mês, hospedada na residência de pessoa de sua confiança, residente do município, realizando visitas técnicas, estudos e diligências em instituições acadêmicas, jurídicas e científicas da cidade. No referido contexto, ao realizar busca no aplicativo Google Maps por institutos de pesquisas científicas avançadas na área de direito, a patrona identificou o cadastro denominado Instituto de Pesquisa Científica da Aliança Sapiente, supostamente localizado em São Carlos, São Paulo. Considerando sua presença física na cidade e o interesse profissional, acadêmico e legítimo, decidiu realizar visita presencial no endereço indicado, no sábado, dia 25 de outubro de 2005, por volta das 8h30, ao chegar no local informado no cadastro eletrônico, a patrona constatou tratar-se aparentemente de imóvel com características residenciais e não de unidade comercial formal, circunstância que a levou inicialmente a supor tratar-se de endereço administrativo ou de expediente diferenciado. No entanto, no momento em que se encontrava nas proximidades do local, em frente ao referido endereço, do lado oposto da via pública, a patrona percebeu a presença de diversas pessoas reunidas em conversa audível, tratando de assuntos relacionados ao indivíduo identificado nominalmente como Alas Gabriel Breviário. Segundo sua percepção direta, estavam presentes no local, entre outras pessoas por ela reconhecidas ou supostamente identificadas, os seguintes indivíduos: Jordano Barbim Bartelli, Rodrigo Christian Leme, Jonathan Henrique Pereira Dias, vinculado ao Uninter, Ana Mara Marques da Cunha Prado, USP, Michel Beloc, USP, Reinaldo Morabito Neto, Fiscar, Pedro Augusto Munari Júnior, Fiscar, bem como Maridete Mendes da Silva, pessoa responsável pela pensão onde o senhor Alas Gabriel Breviário residia à época e local em que mantinha cadastrado seu ambiente autônomo, por meio do qual, desde 1º de novembro de 2024, coordena a comunidade científica denominada Aliança Sapiente. A patrona esclarece que o senhor Alas Gabriel Breviário não se encontrava presente na calçada ou no grupo, tampouco havia até aquele momento qualquer contato pessoal entre ela e o referido senhor Alas. Registra, inclusive, que apenas havia enviado mensagem inicial por meio do número do WhatsApp informado no Google Maps, sem que tivesse recebido resposta até então, motivo pelo qual imaginou que o expediente pudesse ocorrer em outro horário ou dia. Todavia, ao ouvir trechos da conversa mantida pelo grupo, os quais faziam referência a condutas potencialmente ilícitas, bem como a comentários depreciativos e organizados em torno da figura do senhor Alas Gabriel Breviário, a patrona, na qualidade de advogada regularmente inscrita, pautada pela probidade, ética profissional e dever cívico, entendeu ser necessário ouvir atentamente, ainda que à distância, com o único objetivo de tomar ciência do conteúdo fático das conversas, sem qualquer intervenção, gravação ostensiva ou provocação. Desde os primeiros diálogos audíveis, o teor das falas me pareceu coordenado, reiterado e convergente, sugerindo, ao menos em juízo preliminar e prudente, a existência de atuação conjunta e organizada, direcionada a determinada pessoa, circunstância que lhe despertou legítimo interesse técnico-jurídico, razão pela qual permaneceu apenas escutando de forma passiva e discreta a certa distância, limitando-se à observação auditiva e visual do ocorrido. Jordano e Rodrigo conversavam que desde que o senhor Alas fundara a comunidade científica Aliança Sapiente, por meio dela estava produzindo e publicando pesquisa científica avançada em todas as áreas do conhecimento científico, em quantidade, qualidade, originalidade, fator de impacto muito maiores do que as deles, e do corpo docente de pós-graduação em educação do Instituto Federal de São Paulo, do qual a Alas estava matriculado. Essas realizações do cientista superdotado estavam incomodando muito a ele, corpo docente e discente, razão pela qual ele disse: estou me envolvendo extraconjugalmente com 6 alunas da classe e combinei com elas de acusar a Alas de assédio sexual e provocar seu desligamento, afirmando que ele é esquizofrênico. Diz para Rodrigo
que respondeu: isso é muito fácil, já que ele teve 2 internações psiquiátricas e só não deixarmos ele refutar juridicamente, né? Podemos pagar médico, dar o fiscal para forjar laudos falsos e 9 internação compulsória e assim destruímos a carreira dele todinha, ninguém vai ficar sabendo do nosso jogo. Jonathan, Michel e Ana Mara ficaram felizes com essa estratégia e concordaram em ajudar. Jonathan disse: não minta, eu também tenho relacionamento extraconjugal, eu sou casada, a Natasha também é casada, mas somos amantes há algum tempo e topamos acusar a Alice de fazer uso comercial do polo, de ser agressivo, enviar tais acusações para a coordenação e com isso provocar seu desligamento do curso. Ao que Jordana e Rodrigo disseram: eu dou o total respaldo e eu também ajudo vocês. Ana Mara disse na USP: nós já provocamos o desligamento dele, combinando com o Michel, né, Michel? De constrangê-lo com abordagens desmotivadas e guardas patrimoniais, desligamento de 2 MBAs de um mestrado, geramos perdas acadêmicas, financeiras e relacionais enormes para ele, de propósito, e conseguimos desestabilizá-lo como queríamos. Ele deu um chute na ponta do dedo do Michel, ele gravou e daí o processando para jogá-lo na cadeia. E Michel respondeu sorridente: foi ótimo, doentinho mental, viado, vai ser preso, bem feito, eu ajudo a pagar a médica da perícia que ele vai fazer no fim do mês que vem, para ela não ser coerente com os laudos, muitos laudos que ele tem provando sua sanidade mental, e colocar 2 sítios totalmente incoerentes para atrasarmos ainda mais a vida dele. Ele é um moleque muito arrogante, tem que se danar mesmo. Reinaldo e Pedro da UFSCar relataram ter deixado alas sem qualquer suporte ou assistência educacional, enquanto mesmo cursava 2 componentes curriculares do mestrado em engenharia de produção, na condição de aluno especial, de propósito, né, para que, caso ele conseguisse ser aprovado no processo seletivo de doutorado direto em engenharia de produção da Unesp Bauru, ele não conseguiria dispensar tais componentes, gerando atraso à sua formação doutoral. Reinaldo disse: ele se acha muito entendido, muito mais entendido que não é mais velho, o pior é que a quantidade, fatores de impacto e qualidade das pesquisas dele, grande parte da comunidade científica está comentando que ele é meio superdotado, que pode tentar nos prejudicar se deixarmos ele provar juridicamente que se trata de altas habilidades de superdotação, seu diagnóstico correto e adequado, sem quaisquer patologias mentais. Pedro respondeu: podemos instalar spywares nos dispositivos dele, pagando a Maridec para instalar para nós, ou nos deixar entrar na residência quando ele estiver ausente, assim como ela fez, deixando o oficial de justiça Vladimir entrar, agredir alas em dia de sábado de manhã, como hoje, e depois processá-lo por desacato para nos ajudar a incriminar e destruir sua sólida carreira. Jordano diz: um spyware de rastreamento, interceptação de IP, captura. Um spyware é boa ideia, mas o melhor é utilizarmos clandestinamente na Dark Web. Tem dispositivos avançados de rastreamento, interceptação de IPs e captura de áudio e vídeo em tempo real. Assim ficamos sabendo com quem e o que ele conversa, sua agenda toda, e impedimos ele de produzir provas em seu favor e nos vencer judicialmente. Todos os presentes concordaram em contribuir com tais estratégias. Jordano diz: eu tenho relacionamento extraconjugal com a neuropsicóloga Juliana Donofrio Delitieri, que laudaram ele superdotado e esquizofrênico ao mesmo tempo, e também, né, com Patrícia, membro das Testemunhas de Jeová, que está processando ele por perseguição e importunação sexual. Assim fica fácil conversando com a comunidade científica são carlense, a se organizar em ato civil em prol da interação pessoal de alas, né? Cadê onde está aqui? Podemos ingressar com muitos processos criminais para denegrir sua honra e imagem. Em um deles, com certeza, vamos conseguir colocar na cadeia. Rodrigo perguntou para Maridex o que Alice estava fazendo naquele momento, se estava dormindo ou tinha saído, ao que Maridex respondeu: ele deve estar usando o computador, porque quando fica quietinho do lado de fora do quarto, e quando fica assim, ele está estudando, atendendo a alunas e alunos por chamada, parcerias, ou ficantes que ele tem. Jordano disse: e o nosso plano de você e o Janilton, né, ameaçarem ele de morte, hoje jamais, mais uma vez, roubarem o celular dele e expulsarem-no daqui para ele assumir a casa e não conseguir realizar a live com denúncias da criminalidade da Testemunhas de Jeová junto conosco para destruir a carreira dele? Ao que Maridex respondeu: está de pé, nós combinado, vamos esperar ele deitar para descansar um pouco depois do almoço, né, como ele costuma fazer aos fins de semana, aí manda o Janilton pegar a telha, agredir ele de novo, assim como o Janilton já fez uma vez, mandei colocar cocô no quarto de aulas, aí ele vai embora, a gente rouba o celular dele, fala mal dele na outra casa onde ele for, e ele vai ficar na rua, vai parar nas praças ou na terra dele, Minas Gerais, aí ele cai fora, a gente se livra dele, então não consegue viver a vida de superdotado de cientista, que ele tanto quer viver, mas não abre a empresa dele, né, nem capacidade ele tem. Menino ainda, Testemunhas de Jeová estão mais espertos do que eles, estão sem
mesmo sem muito estudo, as meninas da religião estão transando à vontade com gente de dentro, de fora, enquanto ele, expulso de lá 2 vezes, sem dever nada, foi internado 2 vezes, mandava juiz, até hoje está dormindo aí, sem fazer nada, é muito trouxa, é facinho a gente fazer aqui, o mesmo que assim, já fizeram com ele lá em Minas, ele é bobinho ainda, passarinho cai fácil na armadilha nossa. Michel riu e respondeu, verdade, ele nem percebe que em todo lugar que ele entra, o amarado dá baile nele, destrói tudo na vida dele, transa com todas as mulheres que querem transar com ele. Ele é um idiota, todo mundo transa com todas que quiser, e o babaca até hoje, né, só ficou com uma analfabeta menina que só atrasou a vida dele, ainda pagando para ela falar mal dele numa consulta, no amor de saúde, ele é muito pobre, ele. A Ana Mara reclamou que excelente funcionário eu tenho, hein? No Instituto de Física da USP. Como você não tem igual, não é só a Priscila que gosta de transar com você, não, eu também adoro. Pedro Munari disse, já conseguimos, mano, montar uma rede de coordenações de curso, membros da comunidade que ele estava e das testemunhas de Jeová, e assim caluniamos ele no IFISP, ele foi desligado na Mustang, foi desligado na FATEC, foi desligado na IVM, foi desligado na Unisco Cruzeiro do Sul, ele não conseguiu concluir a formação pedagogal matemática, nenhuma nem outra, patinho bobo mesmo, ainda mandamos mensagem para o SENAC, dizendo que ele é narcisista, autista, que não respeita nada nem ninguém, que não gosta, nem sabe se relacionar em grandes grupos presencialmente, que não tem competência para lecionar no ensino superior, e conseguimos a eliminação dele do processo seletivo para professor de contabilidade e finanças, ganhando mais de R$4.000 por mês. Fizemos o mesmo na Unicef, por isso ele não conseguiu lecionar lá até hoje, no Senai, escritório de Galinhar, na UFSCar, complicamos o relacionamento dele em vários espaços públicos de São Carlos, como o CRAS do Centro, Centro Pop, Casa do Trabalhador, Câmara Municipal, também em muitas instituições de longa permanência, para ele não conseguir mostrar, provar que sabe se relacionar muito bem com as pessoas do presencial, assim ele não consegue provar na perícia que nós estamos praticando muitos crimes para incriminá-lo, com a ajuda do Jonas, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para silenciá-lo, cerceando sua defesa. Jonathan afirmou, eu transo mesmo com a Natasha, no hotel, motel, até na Edico, no fundo da Unido, já transando numa segunda que o Alas foi lá no polo estudar, mas deixamos o idiota lá de fora, ainda processei por informação retardado mental, que se auto-intitula superdotar nível book, nem existe isso, é coisa da cabeça do retardado mental, ele inventa as coisas e fica dizendo que é verdade, é trouxa mesmo, muito babaca. Maridetti contou, não mudando o assunto, no dia que eu mandei o Vladimir, oficial de justiça, entrar no quarto dele à força, eu disse para o Vladimir entrar no dia de sábado, sem autorização, sem ordem judicial, igual eu fiz com o oficial João, eu mandei o João chamar a polícia, falar para a polícia que o Alas estava causando confusão e que não queria receber intimação, então entrou o João e 2 policiais para constranger o Alas, eu queria que ele gritasse com a polícia, levasse a mão na cara, ele só assinou, e aí eu mandei o Vladimir gritar com ele, ameaçado de morte, igual eu e o Janildo já fizemos, no dia que recebemos pix da Solane, do Michel e da Ana Mara também. E mandei o Vladimir processar ele acusando de desacato, com certeza ele vai ser preso, tem que ir mesmo. Ana Mara respondeu, uma mão lava a outra, mas não podemos falar para ninguém que tiramos dinheiro da gestão da Biblioteca Instituto de Física da USP para pagar PIX para vocês. Fiquem quietos, né, que não vai acontecer nada com a gente. A Solange pagou a Ana de 100 do MBA e IBD do CMC da USP para falar que o Alas tentou abusar sexualmente da filha dela, de 15 anos, e a Ana ajudou, está saindo com o Jordano e Rodrigo e alguns outros, mas fiquem quietos, não deixem o Alas saber disso. E todos concordaram em manter tudo em segredo, todas as práticas criminosas praticadas em face do cientista perguntar a Gabriel e o patrocinado nessa ação. Também combinaram com a equipe da empresa Bar on Demand, né, onde atuou Alas no Tusco 2025, já acusaram Alas da prática de assédio sexual, não lhe pagaram pelo trabalho prestado, e ao fim de uma das noites que ele trabalhou nesse evento, agrediu-lo com chutes e socos, expulsando da Arena Tusca, localizada em São Carlos, São Paulo também. Diante da gravidade dos relatos, ao perceber que se tratar inequivocamente de uma associação criminosa, de começo com o meu entendimento jurídico avançado, mas sem saber em que nível a mesma operava, se tinham estrutura física para encontros para planejamento e execução de estratégias criminosas como esta, a delegação de tarefa ficou muito evidente, o desvio de funcionalidade de recursos públicos universitários também ficou evidente, caracterizando improbidade administrativa, que deve culminar em perda de funções públicas, dos direitos políticos e eleitorais, dentre outras sanções civis e penais. Fiz questão de ouvir, né, não consegui gravar nada, pois fui a este local para a visita técnica do Instituto de Pesquisa Científica Aliança Sapiente, mas enquanto estava próximo ao portão da unidade residencial, eu ouvi atentamente os diálogos em torno
e falando explicitamente de estratégias criminosas que eles estavam praticando em face de alas e do que planejavam praticar. Aqui relato como meu testemunho técnico para servir em processos administrativos e civis de improbidade administrativa e indenização por danos morais, processuais e materiais praticados por tais pessoas em face do senhor Alas e meu patrocinado também para majorar tanto o valor indenizatório como as penalidades aplicadas a tais pessoas por condutas criminosas graves. Ressalta-se que este relato limita-se exclusivamente à descrição objetiva daquilo que foi percebido diretamente pela patrona, sem antecipação de conclusões jurídicas definitivas, as quais deverão ser oportunamente apuradas pelas autoridades competentes à luz do contraditório da defesa da instrução probatória adequada. E aí ela fala aqui também, né, da conexão entre os processos, né, fala, né, do meu direito historicamente legado de me relacionar sexualmente com mulheres, apenas quais eu quiser, aquelas que eu escolher. Ninguém tem o direito de mandar biscate vagabundo vir atrás de mim, não quero, e aqui vier eu vou sentar a mão para a cara, vou fazer BO de perturbação, pode ser doutor, pode ser casado, pode ser rica. Eu não autorizei ninguém usurpar o meu direito, apenas meu, de escolher quantas bucetas eu quiser fuder, quais bucetas eu quiser fuder, quanto eu quiser tomar iniciativa e manifestar interesse pelas bucetas de doutoras, casadas, cuidadoras, onde eu quiser, quando eu quiser, quantas eu quiser e apenas quais eu quiser. Eu não delego para ninguém o meu direito de escolher quantas e quais bucetas eu quiser fuder. Quem fizer isso vai se ferrar. E aquelas que vierem mandadas por alguém, eu vou sentar a mão para a cara. E aquelas que vierem até mim, que eu falar, ô bostinha, piranha, vagabunda, você foi mandado por alguém e ela discordar, eu afundo a cara com o murro. E ainda falo para os viadinhos que com a buceta dela vem resolver comigo, que eu meto porrada em cada um. Não quero saber. Eu tomo a iniciativa e escolho quantas e quais bucetas eu quiser fuder. Ai daquele e daquela que se intrometer, que quiser arrumar confusão, vai parar na cadeia embaixo da terra que eu não quero saber. Vai todo mundo pra puta que pariu. E eu vou fuder muitas e muitas bucetas de doutoras, casadas e ricas, e vou esfregar na cara do mundo inteiro. E vou mandar fechar, juridicamente falando, dissolver juridicamente, a seita da Testemunha de Jeová no Brasil e no mundo. Vou acabar essa putaria, essa palhaçada. Então, é isso aqui. Agora, na sequência, eu apresento 4 artigos científicos, né, que servem para coadunar o meu entendimento, né, jurídico e científico muito mais avançado que advogado, advogada, juiz de primeira instância, são todos boiolas, moleques, delegado de São Carlos. Nossa, eu fui na Inter, eu encontrei 2 viadinhos. Eu gravei até um vídeo, né? Eu cheguei falando mansinho lá, aí tem lá escrivães lá fazendo gracinha. Não, porque a lei fala isso, porque é tudo analfabeto, tudo bando de bosta, tudo lixinho, boiola perto de mim. Aí eu tô falando para ele, filho, eu vim aqui, prestei declarações, vocês me deram um termo, é meu direito, e outro que o termo que eu assinei no dia, além de não entregar, o termo não reduziu a termo, todas as declarações que eu botei, isso é ilegal, filho. Aí lá no vídeo, pode assistir lá, para vocês verem exatamente, você, meu espectador, verem que é exatamente o que eu falo. O escrivão fala, mas se eu não quiser, eu não estou com vontade. Ah, não estou com vontade? A vontade que eu fiquei com vontade é de sentar o braço, afundar o murro na cara do sujeito. Vai eu afundar o murro na cara do sujeito. O que a polícia Bostinha fala? O mesmo que o oficial de justiça, coordenação de curso, guardia, Bostinha, universidade, fala, desacateia, vira viado, vira viadaça, é muito sensível na hora, né? Se eu mando tomar no cu, eu meto murrinho. Não, eu fui desacatado. Nossa, eu estou nas minhas funções públicas. Eu estou no meu exercício legal. Nossa, que viadaço que eu sou tão viado, eu gosto de dar meu cozinho. Ui, nossa, 10 pausão no meu cu. Ui, que delícia. Entende? Aí vira viado. Aí quando eu falei para eles, eu estou gravando, faz 30 minutos que eu estou aqui, eu estou gravando, eu vou pegar essa mídia audiovisual, vou botar na mão da Corredoria Geral da Polícia Civil. Pronto, não, daqui a pouco eles queriam procurar o ET de Varginha, o ET lá de Marte, de Júpiter, para saber quem que fez o termo, entregar para mim o termo na hora com medinho, de que tinha um viado, menos viado que esse, que meteu o cozinho, o piruzão no cozinho deles, aí pronto, eles iam estar tudo no olho da rua. Aí ficaram com medo. Aí liga para cá, e encontraram que era um tal de André. Lá pronto, em 10 minutinhos. Aí estava o termo na minha mão, assinadinho. Que belezinha. Aí deixou de virar viado. Na hora que eu falei que eu estou gravando.
E vou mandar para a corregedoria para mandar botar o peru no cu desse delegado e dessa bosta de escrivão. Aí dá um jeito de deixar de ser viado na hora, porque está gravando, vou mandar para a corregedoria geral. Por que não foi papel de homem na hora que eu chego lá, porra? A hora que eu chego e falo, seu bosta, pega o time de declaração que eu assinei, põe na minha mão que é meu direito, caralho. Por que não faz isso na hora que eu falo, em 5 minutos? Tem que fazer o superdotado passar papel de palhaço meia hora. Vem falar para mim que tudo está com vontade, não está com vontade, mas está com vontade de dar o cu na zona. E está com vontade de apanhar de mim. Vem na porta da minha casa aqui para ver se eu não desço cacete. Está com a arminha na cintura, está fazendo papel de palhaço porque está com a arminha na cintura? Porque está com distintivo, está achando que é homem? Tira a bosta do distintivo. Tira a bosta. Resolver comigo mano a mano para ver se eu não sento o cacete, não quebra o braço, perna, furo o olho, furo a tripa. Sento o cacete nele, foda a buceta da família dele inteira e mostra que ele é viado. Quer dar um tio com distintivo e arma, porra? É tudo bando de bosta, delegado, polícia, coordenação de curso, é tudo otário. Vão todos tomar na porta do cu. Aí eu vou apresentar aqui para vocês um artigo científico aqui para mostrar minha alegria. Quanta minha alegria por estar aqui sem as bucetas que eu quero, a riqueza que eu quero, sem meus direitos prerogativos legais, porque essa gente do inferno está atrasando minha vida todinha por inveja de mim. Da decência à docência. Indecência institucional de pseudo-educadores, pseudo-educadoras na rivalidade masculina por corpos femininos. Essa pesquisa analisou a institucionalização de práticas antiéticas em contextos educativos, investigando como dinâmicas de poder, rivalidade masculinas e disputas simbólicas associadas ao controle de corpo feminino contribuem para a legitimação social da indecência no campo docente. Inserido em cenários marcados por disputas hierárquicas, instrumentalização de prestígio e fragilidade moral, a investigação problematizou como determinadas estruturas culturais e institucionais favorecem comportamentos que ferem princípio de justiça, dignidade e responsabilidade educacional. O objetivo geral consistiu em compreender em que medida essas dinâmicas afetam a legitimidade pedagógica, o ethos docente e a credibilidade acadêmica. Metodologicamente, adotou-se o paradigma neoperspectivista giftidiano, articulando teorias críticas do poder, patriarcado, dominação simbólica e ética educacional, operando logicamente pelo método hipotético dedutivo. A pesquisa foi conduzida por meio da revisão bibliográfica e documental narrativa, com busca em grandes catálogos editoriais, bibliotecas universitárias e repositórios acadêmicos, utilizando descritores relacionados à ética, poder, patriarcado, moralidade docente e crítica institucional, resultando em análise aprofundada de obras qualificadas. Os principais achados evidenciaram naturalização de condutas antiéticas, reprodução institucional de rivalidades hierárquicas e necessidade de reeducação ética e institucional. As conclusões indicaram urgência de reconstrução moral e fortalecimento de referenciais humanistas, identificaram-se lacunas empíricas e comparativas, assim como limitações inerentes no recorte teórico-metodológico. As contribuições abrangem avanços teóricos, refinamento metodológico e fortalecimento do debate crítico, agregando valor científico, formativo e social ao evidenciar que a ética é condição inegociável para qualquer prática educativa legítima. Passando aqui para a sessão de resultados e discussão. Só um momento. Sessão quarta. Resultado de discussão. Subseção 4.1. Poder, moralidade e disputa simbólica nas instituições educativas. Os resultados indicam que a disputa simbólica por poder dentro das instituições educativas revela-se como dinâmica estrutural e historicamente condicionada, na qual códigos morais, discursos institucionalizados e práticas normativas funcionam como dispositivo de controle e legitimação de hierarquias. A leitura Foucaultiana permite compreender que tais instituições não apenas ensinam, mas disciplinam corpos e subjetividades, produzindo normalizações e silenciamentos estratégicos. Em paralelo, a análise bourdieusiana evidencia que o campo educacional constitui espaço de capital simbólico e luta por dominação, no qual agentes competem por legitimidade e autoridade moral. Esse cruzamento de poder, moralidade e simbolismo ajuda a interpretar a rivalidade, a disputa por controle e a imposição de padrões que sustentam comportamentos institucionalmente validados.
Ao mesmo tempo, a reflexão freiriana demonstra que a educação, quando é capturada por interesses hegemônicos, perde sua vocação emancipatória e converte-se em mecanismos de opressão simbólica, reproduzindo desigualdades, violências sutis e moralismos seletivos. Arendt contribui ao indicar que a banalização de práticas injustas em contextos institucionais muitas vezes decorre de perda de responsabilidade ética individual frente à engrenagem burocrática. Assim, a disputa simbólica e moral observada na pesquisa não se reduz a conflitos pessoais. Ela revela estruturas de poder encapsuladas em discursos de autoridade docente, normas institucionais e ideologias pedagógicas que mascaram desigualdades e perpetuam assimetrias. Os dados interpretados à luz de Bauman revelam ainda que essa disputa acontece em um cenário social liquefeito, marcado por fragilidade, vínculos éticos, imediatismo relacional e relativização do compromisso moral. Tal liquefação não elimina o poder, antes o torna mais difuso e sutil, alimentando rivalidade, disputa de prestígio e instrumentalização de relações humanas. Habermas, por sua vez, auxilia a compreender que a sua ausência de racionalidade comunicativa e de espaço de diálogo autêntico transforma o ambiente educacional em arena de disputa estratégica e não em espaço de formação humana. Sennett acrescenta a esse quadro a análise de como culturas institucionais competitivas moldam identidades, estimulam rivalidades e naturalizam hostilidades travestidas de mérito e eficiência. Já Castells oferece subsídio para entender que essas disputas não são isoladas, mas se inserem em redes de poder mais amplas que atravessam sociedades da informação, conectando simbolicamente indivíduos, discursos e estruturas. Mori reforça que tais fenômenos devem ser compreendidos em sua complexidade, sem reducionismos, reconhecendo a interdependência entre cultura, poder, ética e subjetividade. Bloom, por sua vez, alerta para a degeneração moral possível quando instituições educativas perdem seus referenciais éticos profundos e passam a operar segundo lógicas utilitárias e hierárquicas. Dessa forma, os resultados apontam para uma tessitura institucional marcada por disputas simbólicas intensas, fortemente relacionadas a poder, moralidade e legitimação social. Subseção 4.2, rivalidade masculina, controle do corpo feminino e dinâmicas patriarcais. Os resultados também evidenciam que a rivalidade masculina observada em contextos institucionais e sociais não podem ser entendida fora da longa tradição patriarcal de controles sobre o corpo feminino. Beauvoir destaca que a mulher historicamente foi construída como outro e objeto simbólico material de disputa, posse e controle. Butler reforça que essa normatividade de gênero não é natural, mas performativamente construída, reproduzida e instalada em estruturas de poder. Assim, a rivalidade masculina ligada à sexualidade, domínio e legitimação social constituiu expressão contemporânea de lógica patriarcais persistente. Bourdieu, ao falar da dominação masculina, revela como estruturas simbólicas naturalizam a ideia de que o corpo feminino é território do controle, valoração e disputa entre homens, perpetuando violência simbólica e hierarquizações sociais. Guffman acrescenta que tais disputas são performadas socialmente, inscritas em interações cotidianas e códigos de apresentação e reconhecimento social. Durkheim ajuda a compreender que essas normatividades funcionam como moral coletiva, que define papéis, expectativas e sanções. Connell demonstra que a masculinidade hegemônica estrutura relações de poder entre homens, estabelecendo quem domina, quem submete, quem é reconhecido como forte, quem é marginalizado. Segato amplia essa análise ao evidenciar que as disputas masculinas em torno do corpo feminino integram sistema de violência patriarcal que funcionam como pedagogias sociais de dominação. Butler e Beauvoir, nesse sentido, reforçam que o corpo feminino torna-se arena política e moral, não mero objeto biológico. Deleuze e Guattari contribuem ao mostrar que as instituições também produzem desejos, fluxos de poder e formas de subjetivação que podem capturar relações humanas, sexualidade e afetos, instrumentalizando-os. Kristeva acrescenta a dimensão cultural do objeto, pelo qual corpos e identidades femininas podem ser simultaneamente desejadas e controladas, reconhecidas e rejeitadas. Nancy Fraser, ao discutir justiça e reconhecimento, evidencia que tais disputas não são apenas simbólicas,
mas implicam desigualdade social, desrespeito estrutural e negação de autonomia. Assim, os resultados demonstram que a rivalidade masculina vinculada ao corpo feminino não é fato isolado, mas fenômeno profundamente político, cultural e institucionalizado, sustentado por estruturas simbólicas e mecanismos de poder amplos. Isso se faz presente em todas essas instituições que eu falei, universidades, seitas, né? Subseção 4.3, indecência institucionalizada, crise ética e deslegitimação da docência. Os resultados apontam ainda para a presença de uma indecência institucionalizada, na qual práticas imorais, abusos simbólicos e desvios éticos são naturalizados dentro de estruturas educativas que deveriam operar como espaço de formação ética humanista. Weber contribui ao demonstrar como burocracias podem desumanizar relações e transformar a racionalidade instrumental em critério único de ação. Fromm alerta para processos de alienação moral que dissolvem a responsabilidade ética dos sujeitos, tornando-os cúmplices de sistemas injustos. Horkheimer e Adorno mostram que instituições modernas podem converter-se em máquinas de reprodução, de dominação e justiça, travestidas de racionalidade e civilização. Bauman reforça que modernidades frágeis produzem moralidades frágeis, nas quais compromissos éticos são facilmente relativizados. Lipovetsky acrescenta que o hiperindividualismo contemporâneo alimenta a indiferença moral e esvaziamento no sentido ético. Hannah Arendt, ao analisar a banalidade do mal, oferece chave interpretativa para compreender como práticas eticamente reprováveis podem se normalizar institucionalmente. Ricoeur, ao discutir ética e responsabilidade, lembra que a ação humana deve ser permanentemente reconduzida ao horizonte do justo. McIntyre, né, aponta para a crise das virtudes das instituições modernas que perderam referenciais éticos consistentes. Sennett observa que culturas institucionais competitivas e instrumentalizadas corroem vínculos humanos, dignidade e solidariedade. Castells mostra que essas crises éticas são também estruturais, articuladas à rede de poder e comunicação. Assim, a indecência institucionalizada configura não um desvio episódico, mas um fenômeno sistêmico e compromete profundamente a legitimidade ética da docência. Morin afirma que qualquer reflexão institucional que ignora a complexidade humana e ética tende a produzir reducionismos perigosos. Portanto, a pesquisa evidencia que a crise ética não é apenas moral, mas epistemológica, pedagógica e civilizacional, exigindo reposicionamento crítico profundo por parte das instituições e dos sujeitos que nelas atuam. Subseção 4.4, experiências exemplares de possibilidade de reconstrução ética na educação. Os resultados também permitiram identificar referenciais teóricos que iluminam experiências consideradas paradigmáticas para a reconstrução ética, democrática e humanista da prática educativa. Paulo Freire apresenta a educação dialógica como caminho de emancipação e superação de relações opressivas. Nussbaum enfatiza a formação de capacidades humanas como missão ética de educação. Dewey contribui ao compreender a educação como experiência democrática e prática da vida coletiva. Habermas reforça a importância de comunicação livre de coerção como base para processos educativos verdadeiramente racionais e justos. Delors, ao pensar a educação para o século XXI, propõe a articulação entre aprender e a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Sennett destaca a reconstrução do respeito e da legitimidade como eixo de revitalização social e institucional. Castells lembra que experiências éticas na educação exigem enfrentamento crítico das redes de poder informacional. Bauman reforça que, diante de uma modernidade líquida, é preciso reconstruir vínculos éticos sólidos. Morin defende que reforma do pensamento que integre ética, complexidade e humanidade. Ricoeur fornece referência para uma ética das responsabilidades e da alteridade como base da ação educativa. McIntyre revaloriza a ética das virtudes das práticas como horizonte do sentido institucional. Essas obras inspiram caminhos possíveis para superar a indecência institucionalizada, construir a confiança moral e reafirmar a dignidade da docência. Assim, as experiências analisadas, mesmo quando teóricas, configuram-se como horizonte de possibilidade ética e pedagógica,
Elas demonstram que a educação pode resistir à captura por lógica de poder, rivalidade, dominação, assumindo novamente sua vocação de promoção da justiça, da humanidade, da responsabilidade ética compartilhada. Subseção 4.5. Competição intrasexual masculina, rivalidade, violência instrumental para controle do corpo feminino. Evidências empíricas recentes. Os estudos recentes indexados na PubMed Medline reforçam que a competição intrasexual masculina permanece um dos principais motores comportamentais envolvidos na rivalidade, na disputa de poder e no emprego de práticas coercitivas voltadas ao controle do acesso sexual às mulheres. A revisão sistemática de Orphan et al. 2005 evidencia que a exibição competitiva entre machos possui função dupla: atrair fêmeas e intimidar competidores, confirmando que a seleção sexual molda comportamentos masculinos da intimidação, vigilância e controle. Em convergência, a validação psicométrica da Intersexual Competition Scale confirma que homens com maior competitividade intrasexual experimentam frustração intensa quando rivais apresentam vantagem e prazer quando os superam, revelando a base cognitiva emocional da hostilidade masculina e da propensão à agressividade contra concorrentes sexuais. NUSO 2005 amplia a compreensão biológica do fenômeno ao demonstrar que homens motivados por status, reconhecimento e superioridade física engajam-se mais intensamente em práticas de aprimoramento corporal competitivas, vinculando motivação competitiva, masculinidade hegemônica e comportamento de dominação. Do ponto de vista evolutivo, acabei descendo, acabei subindo aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui lá na 4.5. Só um momento, por favor. Acabou travando aqui, sem querer eu cliquei numa tecla de atalho que ela voltou, se não me engano, eu cliquei Page Up. O Page Up ele volta lá para a primeira página, o Page Down vai para a última, né? Eu acabei apertando sem querer o Page Up, aí ele voltou lá em cima, peraí. Então, parei aqui, ó. Do ponto de vista evolutivo, Plavicam e Van Schaik, 2005, demonstraram que sistemas sociais com maior competição entre machos exibem maior dimorfismo corporal, reforçando que o corpo masculino é historicamente instrumentalizado como forma de disputa por acesso a parceiras. Na esfera social contemporânea, Rudder et al. 2005 evidenciam que percepções de desigualdade elevam a competitividade feminina em termos de autossexualização, mas, sobretudo, mostram que contextos de escassez e competitividade social amplificam dinâmicas de rivalidade e julgamento moral nas disputas por parceiros, aspecto essencial para compreender a hostilidade masculina dirigida a rivais. Fido et al. 2005 demonstram que altos níveis de competição intersexual influenciam julgamentos morais mais lenientes em crimes sexuais digitais quando a vítima é homem, sugerindo que a competição sexual distorce a moralidade e relativiza violência quando envolve adversários sexuais. Sob perspectiva relacional, Bogal e Taylor, 2005, comprovam que a competição intersexual prediz abusos em relacionamentos online, revelando que rivalidade masculina transforma-se em controle, vigilância e violência simbólica como estratégia de retenção de parceiras. Em termos de marcadores biológicos, Vedel et al. 2005 demonstram que maior competição intersexual altera até padrões metabólicos, evidenciando custo fisiológico elevado associado ao controle de contextos de disputa de machos. Harris, Dunn e Aluin, 2005, acrescentam que altos níveis de competição intersexual estão associados ao início de uso de esteroides anabolizantes, caracterizando o ciclo psicobiológico de comparação, insuficiência, violência autopreservativa. Por fim, Paul et al. 2005 confirma que entre homens, a estatura reduzida correlaciona-se com maior competitividade intersexual, reforçando que vulnerabilidade percebida ou ameaçada ao status masculino intensificam condutas agressivas. Em conjunto, esses 10 estudos sustentam que grande parte das condutas masculinas de injúria, constrangimento, difamação, calúnia, denunciações falsas, ameaças e violências físicas dirigidas contra rivais sexuais não decorre apenas de impulsividade e criminalidade isolada, mas são expressão moderna de mecanismos de seleção sexual e hierarquização de status e estratégia de retenção de parceiros. É o que fazem comigo, né? Comendo buceta de biscaco vagabundo em quantidade que quiserem, e atrasando minha vida e tentando mandar em quantas eu me relaciono, quais, quando, onde, como,
O povo é filho da puta. Isso é narcisismo. Na verdade, essa gente que pagou uma médica lá do além para falar que eu sou narcisista, na verdade, narcisista, né, característica narcisista, essas são atitudes narcisistas, práticas criminosas narcisistas. Na verdade, essa gente devia fazer acompanhamento psiquiátrico, de repente está precisando tomar um remedinho para parar com isso. Assim, confirmam-se teorias de igualdade masculina, disputa por status, controle do corpo feminino e violência instrumental como ferramenta competitiva entre as sexuais. Esses achados contribuem diretamente para o objetivo geral dessa pesquisa, ao demonstrar empiricamente como a competição intersexual estrutura conflitos, agressões e práticas coercitivas masculinas em disputa pela posse simbólica do corpo feminino. Conclusões e considerações finais. Conclusões. As questões e problemas formulados ao longo dessa pesquisa foram satisfatoriamente respondidos, uma vez que a análise integrada dos dados, aliada ao arcabouço teórico robusto e à metodologia rigorosa adotada, permitiu elucidar a natureza estrutural das disputas simbólicas, das rivalidades masculinas, das lógicas de poder e das indecências institucionalizadas no campo educacional, também nas seitas instrutivas, como Testemunho de Jeová, Adventismo, Mormonismo, Protestantismo, Espiritismo, né, maçons, etc., as inter-relações entre moralidade, dominação simbólica, estrutura patriarcal, práticas institucionalizadas e efeitos sociais foram esclarecidas de forma consistente, demonstrando a coerência interna das respostas obtidas e a solidez interpretativa constituída a partir da triangulação teórico-analítica aplicada. As hipóteses delineadas previamente também foram confirmadas, pois os resultados evidenciaram que as instituições educativas, em contextos específicos, não apenas reproduzem, mas também legitimam e operacionalizam dinâmicas de poder, disputas hierárquicas e comportamentos éticos questionáveis. Demonstrou-se que as rivalidades masculinas associadas a disputas por prestígio e controle simbólico do corpo feminino encontram suporte cultural e institucional, e que a indecência pode se consolidar como prática naturalizada quando não enfrentada eticamente. Do mesmo modo, confirmou-se que processos de reeducação ética, crítica social e reconstrução institucional são indispensáveis para a superação de tais problemáticas. Os principais achados dessa pesquisa revelaram a existência de um entrelaçamento complexo entre moralidades fragilizadas, estruturas patriarcais, rivalidades masculinas, instrumentalização de corpos e afetos, burocratização desumanizadora, vínculos frágeis e disputas por legitimidade simbólica. Identificou-se que essas dinâmicas geram danos éticos, pedagógicos e humanos opressivos, afetando tanto indivíduos quanto coletivos, além de corroer a legitimidade social da docência. Evidenciou-se também a possibilidade de reconstrução ética, teórica e institucional a partir de referenciais humanistas, críticos e emancipatórios que colocam a dignidade, a justiça e a responsabilidade como pilares da educação. Foram igualmente identificadas lacunas importantes, sobretudo no que diz respeito ao aprofundamento empírico em determinados contextos institucionais, a necessidade de aproximação entre teorias críticas e práticas educativas concretas e a carência de estudos longitudinais capazes de acompanhar o processo de mudança ética e institucional ao longo do tempo. Reconheceu-se também que algumas dimensões subjetivas, emocionais e psicossociais das rivalidades e das disputas simbólicas ainda carecem de análises mais densas, bem como se constatou a necessidade de estudos que contemplem diferentes regiões, culturas e reconfigurações institucionais, ampliando comparações e refinando interpretações. As contribuições dessa pesquisa manifestam em três frentes principais. No plano teórico, ampliou-se a compreensão das inter-relações entre poder, moralidade, patriarcado, rivalidade masculina e docência, demonstrando a relevância de abordagens complexas e interdisciplinares. No plano metodológico, consolidou-se a pertinência do paradigma adotado, da triangulação teórica e da estratégia analítica aplicada, reafirmando sua capacidade de produzir interpretações densas, consistentes e coerentes. No plano empírico, a pesquisa ofereceu leitura crítica de realidades concretas, revelando dinâmicas invisibilizadas, denunciando naturalizações perigosas e fornecendo subsídios para intervenções institucionais, políticas educacionais, práticas docentes mais responsáveis. O valor agregado dessa pesquisa, a temática, a área, a ciência, a pós-graduação e a sociedade, em geral, reside em sua capacidade de iluminar problemas éticos relevantes, frequentemente negligenciados ou silenciados, propondo reflexão crítica fundamentada e contribuindo para o avanço do debate acadêmico entre moralidade, poder e educação. A pesquisa fortalece a formação científica ao demonstrar rigor teórico e metodológico, oferece subsídios para processos formativos de alto nível, amplia o capital crítico na área e contribui socialmente ao reafirmar
a importância de uma educação ética, justa, responsável e comprometida com a dignidade humana, diversidade e a inclusão. Considerações finais. Nas considerações finais, reconhece que, embora robusta, essa pesquisa apresenta limitações teóricas, metodológicas e empíricas. Do ponto de vista teórico, embora tenha articulado amplo conjunto de referências, sempre a restrição inerente às escolhas feitas, podendo outras perspectivas igualmente relevantes não terem sido exploradas em profundidade. Metodologicamente, trata-se de investigação que, embora rigorosa, depende do recorte adotado, do conjunto de fontes acessadas e dos filtros analíticos utilizados. Empiricamente, a amplitude e a diversidade das realidades sociais impedem que qualquer estudo abarque a totalidade dos fenômenos, tornando inevitável a existência de limites de generalização. Por fim, recomenda-se que pesquisas futuras ampliem os estudos comparativos entre diferentes contextos institucionais, culturais e geográficos, aprofundem análises longitudinais, fortaleçam investigações empíricas com múltiplas fontes de evidências e testem modelos de intervenção ético-educacional e institucional capazes de enfrentar as problemáticas aqui reveladas. Sugere-se também o aprimoramento das metodologias aplicadas, a aplicação de triangulações, o refinamento analítico e a continuidade de investigações críticas que contribuam para transformar indignação ética em conhecimento científico sólido e, sobretudo, em ação social transformadora. 18 horas e 5 minutos, dia 4 de abril de 2026, aqui terminando na apresentação do primeiro artigo científico apresentado aqui nessa parte 1 da prova audiovisual, que apresenta, na verdade, um conjunto de provas que esse concurso de pessoas envolvendo agentes públicos que eu estou processando tem trabalhado, tem praticado, implementado, consumado práticas criminosas em face da minha pessoa, envolvendo injúrias, difamações, calúnias, denunciações criminosas, ameaças de morte, agressões físicas, duro possessório, enfim, dentre outros crimes mais, denegrindo minha honra, imagem, reputação, carreira, atrapalhando minha vida, provocando perdas sexuais, laborais, relacionais, financeiras, acadêmicas, científicas, por inveja, pelo fato de que eu sou o primeiro superdotário nível book do mundo, patamar este que nunca alcançado por um cientista antes, hoje, e duvido que algum dia alguém alcance. Então, a inveja é tão grande, por isso estão aí por aí comendo buceta à vontade e não deixam meu pinto chegar na buceta das doutoras casadas, ricas e honestas como eu.